Vibe Mundial FM. Pessoal, estou recebendo aqui um amigo querido que veio falar sobre um tema que eu adoro, que são as constelações familiares. Eu estou falando do Dr. Mauro Bueno, que veio aqui mais uma vez no nosso programa. Faz um tempo, hein, Mauro, que você não vinha, né? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Claudinei. Faz uns Boa meses. tarde aí aos ouvintes da Vibe, né? Faz algum tempo faz mesmo. Quase um ano. Eu né? acho que sim. Olha só, mais ou menos não pode isso. ficar longe tanto tempo assim. Na verdade é o que você comentou mesmo, né? Essa pandemia acabou criando um distanciamento não só social, mas também no trabalho, né? Afetou a vida de muita gente. E agora, com certeza, estamos dando aí os primeiros passos para deixar isso para trás. Verdade. E para virar uma história que eu espero que seja uma história bem observada, para que a gente não passe mais, pelo menos, pelas dificuldades, né, que passamos nesse combate. Não caia nos mesmos erros em muitos sentidos, não é verdade? Exatamente, em todos eles. Né? E virar essa página, porque ninguém aguenta mais, não é? São 2 anos aí que a gente está, né, nessa dificuldade. E o que né? você comentou a respeito da Mystic Fair, vale a pena ressaltar que a Mystic Fair, ela traz no seu histórico, né, no seu bojo, um pouco de esperança também, porque ela traz alternativas, ela traz não só a nível material, mas a nível espiritual, a nível energético. Principalmente, né? Porque a causa primeira é essa mesmo, as pessoas irem lá e descobrirem novas terapias, descobrirem novas coisas. Quantos profissionais não foram formados ao longo desses 12 anos de Mystic Fair? Exatamente. Que começaram como visitantes e hoje estão atendendo, e hoje têm seus consultórios, e hoje se tornaram palestrantes, né? De visitantes migraram e se tornaram palestrantes. Então é uma esperança em muitos sentidos. E lá as pessoas vão encontrar alternativas de todo tipo e conforto, né? Sim. Conforto, né? Nessa área momento, emocional, né? É muito importante, ultrapassando esse período tão triste, tão duro, né? Encontrar tanta gente ligada a um mesmo foco de qualidade de vida, de expectativa positiva, de vibração, né? Como você falou, energia positiva. Eu acho que a Mystic Fair vai ser um marco aí nessa busca aí dessa melhoria, assim viu? Seja, estamos querendo, né? Estamos querendo retomar, rever os amigos e beber um pouquinho daquela energia, porque só quem foi na Mystic Fair sabe como é que é, né? Beber um pouquinho daquela energia de novo. Eu participei desde a primeira Mystic Fair, então eu sei literalmente a importância disso, dessa vivência, né? E reforço o convite para todo mundo. Por favor, vamos lá. Mauro, vamos falar das constelações? Como é que tem sido a experiência com as constelações em meio a essa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo? Pois é, nós tivemos que, num primeiro momento, foi uma parada geral, né? E aí nós tivemos que fazer um trabalho de adaptação para poder manter esse serviço. E aí, durante todo o ano passado e até bem recentemente, estávamos fazendo apenas as constelações individuais. E tivemos que criar aí alguns mecanismos para que isso fosse possível. Hoje continuamos tendo as constelações individuais, mas já retomamos o trabalho com as constelações em grupo, que são aquelas originais, né? Mas com um número reduzido de pessoas, com todos os cuidados, mas já é possível ser feito. E tem sido incrível a procura, porque as pessoas estão de fato precisando desse tipo de ajuda, sabe, Claudinei? Se curar, né? Exatamente. Eu tenho certeza que você deve ter tido alguns casos, ou se não vários casos, de pessoas que perderam seus entes queridos nesse meio tempo e que foram, através da constelação, tentar encontrar um porquê de todas essas coisas e tentar se curar interiormente, internamente, não é? Queria que você falasse um pouquinho dessas experiências, se você percebe que tem uma relação, porque a gente sabe, né, que a constelação familiar, ela tem uma relação com a nossa carga ancestral, com os nossos antepassados, com os ciclos que se repetem nas nossas famílias, a nossa linhagem, não é? Então, você tem percebido, através das suas vivências com a constelação nesse período, pelo menos com as pessoas que buscaram você em função da pandemia, que há uma relação entre a ancestralidade e os acontecimentos do presente relacionado ao Covid? Olha, Claudinei, ainda é muito início, né, de repercussão disso, mas a gente já consegue perceber, sim,
algumas vinculações e, por incrível que pareça, as pessoas que perderam seus entes, perderam seus parentes, buscam mesmo conforto, buscam um pouco de explicação do que acontece e até aceitação, porque há muita revolta, né, por uma perda inesperada, por um motivo... Exatamente, vezes, né? Muitas vezes prematura. E o que a gente percebeu, trabalhando nesse sentido, é que existe sim algumas identificações de padrão de perdas, né? Então, de perdas no sentido emocional. Mas o que me chamou a atenção é que essas perdas, elas estão muito mais relacionadas ao contexto em que elas aconteceram do que pela pandemia em si. É a característica da coletividade, da perda coletiva. Então, a gente conseguiu identificar alguns padrões que são repetidos e que a constelação mostrou, muito mais vinculados às perdas ocasionadas em períodos de guerra do que em pandemias anteriores. Por que você acha isso, Mauro? Por qual razão? Eu acho que está vinculada ao sentimento de perda coletiva, sabe? De agressão à população como um todo. De qualquer forma, essa pandemia não deixa de ser uma guerra, né? Uma guerra bacteriológica, uma guerra... Uma guerra pela vida, né? Exatamente, uma guerra que atenta contra a vida, tanto quanto uma guerra, né? E em muitos casos, inclusive no Brasil, né? Que temos hoje um número de vítimas do Covid que ultrapassa a soma das perdas em várias guerras que o Brasil participou. Não foram muitas, felizmente. Que bom, né? Mas se você somar todas elas, não chega ao número de perdas que tivemos agora. Portanto, essa vinculação, ela é realmente possível. A gente percebeu, não em muitos casos, mas ainda em alguns casos, que há um padrão de emocional, de perda no sentido coletivo que refletiu agora na pandemia. Você estava falando uma coisa interessante, outro dia eu também estava vendo uma pesquisa, que se você pegar olha a comoção que se causa quando cai um avião, por exemplo, não é? E se você pegar todos os aviões que caíram ao longo da história da aviação brasileira, não dá também o número de mortes pelo Covid. Não dá. Na verdade... Eu acho que poucos eventos trágicos de perdas chegam perto do número de vítimas hoje. Então, a impressão que eu tenho, infelizmente, Claudinei, é que o fato ocorrido agora no presente terá uma repercussão no aspecto emocional daqui para frente. Eu tenho uma expectativa que... gostaria que não se concretizasse, mas que essas perdas vão refletir, sim, nos nossos descendentes lá, sob o ponto de vista emocional, né? E a constelação acaba sendo uma alternativa para você romper esse vínculo, romper essa transferência por padrão repetitivo, né? Fala para o pessoal por que a constelação ela faz isso, ela exatamente rompe esses padrões repetitivos. Porque a constelação, ela tem uma forma diferente de atuar, né, das terapias convencionais, porque ela não tem o foco direcionado especificamente para o indivíduo, mas ela enxerga o indivíduo dentro do seu contexto familiar, dentro do que nós chamamos, na linguagem da constelação, de sistema. Né? Então, a pessoa que procura a constelação familiar, ela é observada, ela é vista sob o ponto de vista do contexto familiar em que ela está inserida. E aí, ela também como fonte de influência de tudo o que acontece no campo emocional dentro desse sistema, com todos os personagens que fazem parte desse sistema. E a constelação familiar, ela contempla de forma mais assertiva, mais contundente, a transferência dessas emoções, desses sentimentos vividos dentro do sistema familiar. Então, nós somos capazes de reproduzir inconscientemente um padrão de energia, um padrão de sofrimento por amor, por solidariedade dos nossos antepassados. Então,
essa forma de enxergar, essa forma de ver o indivíduo como uma fonte de influência do passado no presente é que permite, a partir do momento que você identifica o ponto de origem dessa reprodução no presente, romper esse vínculo com o que chamamos de harmonização, né? Então, teoricamente, de forma bem simples para os nossos amigos aqui da Vibe Mundial entender, a constelação devolve aos antepassados o que não é bom e que pertence a eles, né? Ou seja, a constelação familiar entende que só o que é bom deve ser transmitido para os seus descendentes e o que não é bom deve ser devolvido para o passado. E aí, dessa forma, a gente consegue romper esse vínculo de transmissão hereditária das emoções, né? Nós não somos só herdeiros biológicos dos nossos antepassados, somos herdeiros também de uma carga emocional. O nosso DNA emocional transmite para nós as heranças emocionais dos nossos antepassados, assim como transmite os aspectos biológicos, as características físicas do indivíduo. Então, quando você entende e aceita que, mesmo sem eu ter conhecido o meu bisavô, o meu tataravô, o DNA dele corre no meu sangue e transmite as suas características para mim, também acontece no campo emocional, né? Nós somos capazes de nos identificar ou de reproduzir uma dor, uma perda, um sofrimento que causou trauma num antepassado nosso sem que a gente tenha convivido ou mesmo conhecido esse antepassado. O efeito é igualzinho ao biológico, só que acontece no campo emocional. Legal, porque a gente não pode esquecer, não é, gente? Quando a gente fala nisso, que a gente tem diversos planos que atuam sobre o ser humano, né? A gente tem o plano mental, a gente tem o plano físico, a gente tem o plano espiritual e também tem o plano emocional, Exatamente. Não é, Mauro? E uma coisa super interessante que você fala, essas características que as pessoas têm, às vezes são características do seu bisavô, do seu tataravô, um temperamento, não é? Uma maneira de lidar com as coisas, Talentos de lidar com as finanças, também, né? às vezes, talentos, não é? Às vezes você não é uma pessoa que tem aptidão para lidar com as suas finanças e que há uma história aí na sua família de sucessivas perdas financeiras, não é verdade? E que tem uma origem lá no passado, não é? Uma marca do passado que pode ser rompida. E é curioso que isso, Claudinei, aliás, você colocou uma observação, no aspecto financeiro, é impressionante como a existência de perdas anteriores dos nossos antepassados ou a não prosperidade, muitas vezes, gera um obstáculo no presente inconsciente, a pessoa se boicota, ela não se permite ter sucesso, ela não se permite ser próspera por lealdade a essa história familiar. Carrega nas costas, né? Exatamente, exatamente. E isso, no aspecto amoroso e no aspecto financeiro, a gente encontra isso de forma assustadora. Pessoas que têm tudo para ter sucesso, têm tudo para ter êxito, para serem prósperas. Para ter um amor. Para ter um relacionamento uma grande rico. História de amor, né? Exatamente. Mas as pessoas se punem, elas inconscientemente se sabotam por lealdade ao vínculo familiar. É como se o indivíduo olhasse para trás e dissesse, olha, você não teve o direito de ser feliz, eu não vou ser também. Né? E é incrível que isso possa acontecer, e acontece efetivamente, claro que no campo inconsciente. O que a constelação faz é trazer isso à tona e romper esse vínculo. Olha, a infelicidade que pertence ao passado fica no passado. Eu pego agora o meu direito de ser feliz e aí poder caminhar. E fazer uma nova história. Exatamente. Vibe Mundial 95.